Está lá em 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do verso... Não vai dar. A partir do verso 31 até o verso 47. Eu quero ler para os irmãos, e a impressão que nos dá é que foi escrito para essa semana. Diz assim a palavra de Deus: Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito, e o rei mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: Você não conseguirá lutar contra este filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Davi, porém, insistiu: Tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou o golpe nele, com o cajado, até ele morrer. Fiz isso com o leão e com o urso, e farei mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército dos céus. E disse ainda: O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu e disse: Está bem. Então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi a sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze, e Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Pegou as 5 pedras lisas de um riacho e as colocou na sua bolsa de pastor, armado apenas com o seu cajado, e a sua funda foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro, foi à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: Por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Venha cá e te darei a sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: Você vem a mim com uma espada e uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei aos cadáveres de seus homens, às aves e aos animais selvagens, e ao mundo todo saberá que há um Deus em Israel. E ultimamente o verso: E todos os que aqui estão reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada e nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Eu quero orar mais uma vez. Querido Deus, quem sou eu para uma palavra tão rica, quanto ensinamento? Eu quero me esconder atrás da cruz de Cristo, Pai, pedir que o Senhor venha estar no nosso meio e dar o teu recado, porque nós viemos aqui mesmo para ouvir a tua voz. Então, em nome de Jesus, fala conosco, é o que eu humildemente te peço, no doce nome de Jesus. Amém. Queridos, a nação de Israel, ela tinha instituído um rei, o rei Saul. Então havia um exército novo, e esse exército estava cercado por um exército filisteu. Pensa, um exército filisteu preparado para a guerra, e um exército novo, um rei novo, e desafiando a nação de Israel. Eles estavam em crise, as famílias estavam em crise, porque seus filhos foram convocados para a guerra. E, queridos, no meio dessa tragédia, um gigante, 2,90 m, físico, escultural, escudo, capacete, caneleira de bronze, couraça de bronze, dardo, espada,
Golias era uma força bruta. A palavra de Deus diz que ele tinha um escudeiro. Escudeiro é aqueles que nos ajudam a levar, de repente, a bolsa de golfe. De repente, ajudava Golias a levar essas coisas, mas Golias era uma força bruta. Talvez não soubesse falar direito, mas o escudeiro estava ali, ameaçando a nação de Israel, dizendo: vocês serão derrotados, porque o Golias está, desafiando todos vocês. Obrigado, querido. Deus abençoe. Obrigado, E esse desafio, irmãos, a gente percebe na palavra de Deus que é um desafio mentiroso. Porque o Golias diz o seguinte: se houver alguém aí da nação de Israel que queira batalhar comigo, quem vencer, se nós vencermos, dizia ele, o exército filisteu vai ser escravo de vocês. Claro, o inimigo está sempre mentindo. Estava lá o exército todo preparado, além de Golias, para atacar. Mas, queridos, a palavra de Deus diz que a nação de Israel ficou oprimida com essas coisas, mesmo diante das promessas de Deus, que Deus prometeu estar conosco todos os dias, mas de repente a gente fica abalado com alguma coisa que nos aperta, que está à nossa volta. Então, mesmo diante das promessas de Deus, o povo estava atônito com aquela situação. E aí, o gigante preparado e equipado, desafiando, a pergunta que a gente faz: qual é o teu gigante? O que é que te ameaça? O que é que tira o teu sono, como tirava o sono daquele povo? O que é que deixa você atormentado? Porque os métodos do inimigo que ele coloca em prática é para nos desestabilizar. Um gigante de 2,90 metros de altura, todo equipado, fazendo esse desafio. E aí aparece o seguinte, queridos: havia um rei que sabia tudo sobre o inimigo, e havia um menino que sabia tudo de Deus. Saul disse assim para o menino Davi, ele deveria ser um adolescente: você não tem condição de lutar, garoto, você é um menino, você é apenas um rapaz, está escrito na palavra de Deus. Você vai precisar de armadura, capacete, por quê? Porque o cara é sarado, o cara faz academia todo dia, ele é sarado, ele está com todos esses equipamentos, você não vai conseguir. E Davi, lá em 1 Samuel, no verso 17 e 37 que nós lemos, eu vou repetir: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, vai me livrar de você, filisteu. Queridos, como é bom a gente ter essa maturidade espiritual, que de repente é só criança que tem, só adolescente, que não tem mais a cabeça cheia de tantas informações. Aquele menino, que era pastor de ovelhas, ele vai dizer: você está desafiando o Senhor dos Exércitos, e é Ele quem vai te derrubar. Se a gente chamasse um general para fazer uma avaliação, ele ia dizer o seguinte, olha, vai precisar de toda essa estratégia, e para enfrentar o Golias, esse menino tem que ficar de fora. Davi foi ficado de fora. Quando aconteceu do profeta ir lá na casa dele, que Deus mandou, dizendo: eu vou separar um rei nessa casa. Aí o profeta vai lá na casa de Davi, e aparece lá o primogênito, o segundo, e aí o profeta diz: acabou? Não tem mais pessoas? Ah, tem um, está largado no pasto, está lá pastoreando, então chama ele. Quando aquele menino entra, o profeta soube aquilo que Deus queria, dizendo: esse será o rei. Então, queridos, de repente a sociedade,
ou mesmo até os mais chegados conosco, de repente não bota fé em nós, a gente de repente não é nada, mas para nossa alegria, nós somos preciosos para Deus. Aquele menino nem a família acreditou nele, por isso deixou ele no pasto. Mas quando ele entrou, o profeta soube, esse é aquele que foi escolhido por Deus. Nós não temos nada, querido, mas fomos escolhidos por Deus. Nós somos preciosos para Deus. Deus tem algo especial, tão grande para realizar através de nós. Mas por que eu disse que essa leitura parece que foi escrita para essa semana? Porque nós estamos atormentados com tanta coisa que está à nossa volta, com tanta coisa que nos oprime. Eu uma vez assisti uma palestra de um mestre lá de São Paulo, do Mackenzie, e eu não marquei porque eu estava lá sem nem marcação, nada, e eu não me lembro, mas ele disse assim, mais ou menos, 90% das nossas preocupações não vão acontecer. Ele deve ter dado um outro percentual tão alto quanto esse, eu estou arredondando. É verdade, irmãos, porque a gente fica às vezes tão oprimido com tantas coisas, preocupado com tantas coisas, e às vezes nem acontece. Mas Davi, aquele adolescente caçula, que nem sequer foi convidado para a chegada do profeta, que está lá no pasto, Deus o escolheu. Queridos, lá em Isaías capítulo 55, verso 8 e 9, dizendo, os teus caminhos não são os meus, nem os teus pensamentos. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que a terra e o céu. Nós conhecemos pela NASA uma distância imensa entre os astros, mas esse não é o céu, esse é o escabelo dos pés do Senhor. O céu está nas moradas do Deus Altíssimo, lá nas alturas, lá que ninguém chega. É Deus que está lá, e Ele vai dizer, a distância entre o que eu sonho para você é muito maior do que essa distância. Então, os teus pensamentos não são os meus, diz o Senhor, e os teus caminhos não são os meus, diz o Senhor. E Davi, com o seu currículo, servia apenas naquele exército que estava lá com medo dos filisteus à sua volta. E, aliás, os filisteus se perguntassem qual que é a sua nação, eles não iam dizer qual era a nação deles. Qual que era a economia da sua nação? Também, porque eles não faziam nada a não ser guerrear, a não ser tomar dos outros, né? Guerrear, tomar tudo dos povos. Era esse, né? O exército dos filisteus. E amedrontava aquele povo, dizendo, eles são cruéis, estão à nossa volta. E nós aqui nessa chapa quente 24 horas por dia. Pensa, irmãos, uma nação inteira oprimida. E o currículo de Davi servia apenas para levar pão e queijo para os irmãos dele, que estavam no exército. Para a família, para os irmãos, para o rei Saul, era um menino inadequado para enfrentar um Golias. E eu disse, pergunta para um general hoje, o que é que seria necessário? Tudo menos aquele menino. Mas a estratégia de Deus, irmãos, não é a nossa. A estratégia de Deus, aquele menino foi escolhido. Uma funda, 5 pedrinhas. Dá a impressão que o inimigo deve ter dado risada. É possível uma coisa dessa? De repente, a situação que nos aperta e a gente olha pelas lentes nossa da razão, parece que o inimigo diz, quem é você que vai enfrentar essa crise que você está passando, essa coisa que te machuca, essa dor que você não conta para ninguém, só conta para Deus, dizendo, não tem jeito. Isso é um gigante, irmãos. É uma coisa que de repente tem dentro da gente, porque o gigante que está do lado de fora, que a gente pode ver, são terríveis, mas aqueles que a gente diz, olha, a minha situação não tem jeito. Eu disse ao irmão Valdomiro,
que eu faço parte do plantão pastoral. Quantas pessoas chegam e dizem: ah, pastor, o meu caso não tem mais jeito, eu vou morrer com essa situação. Qual é a última notícia que você tem? 2 discípulos iam para Emaús, e aí um caminhante chegou perto dele, e aí o caminhante falou: o que é que vocês estão falando? Aí os 2 discípulos de Emaús disseram: você é estrangeiro, você está de visita aqui, você não sabe quais são as últimas? Aí Jesus disse: quais? Quais são as últimas notícias? Quais são as últimas notícias que você tem em relação à sua crise? Porque as últimas notícias daqueles 2 discípulos era: Jesus foi capturado, Jesus foi condenado, Jesus foi crucificado, Jesus foi enterrado. Era a última notícia. E a notícia mais recente estava do lado dele, ressuscitado. Então, quais são as últimas notícias que nós temos? A nossa situação não tem jeito, o meu caso não tem jeito, essa é a nossa última notícia. Mas o nosso Deus não está restrito às nossas razões, não está restrito àquilo que, de repente, o médico colocou lá e deu como diagnóstico, dizendo, ou não está restrito a uma situação que a gente acha que lá na família, ou lá nos negócios não tem mais jeito. Essa não é a última notícia de Deus. Isso é gigante nos desafiando. E nós lemos, para encerrar, aquele menino. Ele vai dizer no verso 45, Golias, você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, e eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. A impressão que dá, irmãos, que aquele Golias, com todo aquele aparato de bronze, vai ler lá na palavra de Deus, tudo era de bronze, a espada de bronze, a couraça de bronze, e o bronze, quando a gente dá uma polida no bronze, parece até que ele brilha mais do que o ouro. Mas pouco tempo depois ele está todo embotado de novo. O ouro brilha para sempre, o bronze não. Mas o inimigo sempre se apresenta com esse fulgor que não é um brilho verdadeiro, apenas como situação para nos deixar preocupado, como a nação de Israel atônito. Olha, o inimigo, a situação, a minha crise é desse jeito, é desse tamanho. Mas Davi não duvidou do Deus Todo-Poderoso diante da crise. Um menino. Eu me lembro que, nós lembramos, quando lê a palavra de Deus, aí os discípulos querendo impedir as crianças, dizem, não impeça as crianças, pois dela é os reinos dos céus. E quem não se tornar como uma criança dessa, não vai entrar no reino dos céus. Por que criança? Porque essa criança aqui não estava com a cabeça cheia, como o rei Davi, não como o rei Saul. Olha, o gigante é preparado, o gigante tem essas armas e você não vai conseguir. Então, o rei Saul sabia tudo sobre o inimigo. Davi não sabia nada sobre o inimigo, mas sabia sobre Deus. Essa é a maturidade que a criança tem. Eu moro lá no Santa Felicidade, tem uma avenida lá que é um terror. Aquilo lá é carro e ônibus, é uma avenida que não tem no meio aquele jardim, então o carro vai e vem, é difícil de atravessar. E um dia eu estava preocupado, queria atravessar para ir do outro lado da rua e não conseguia. Quando dava certo de um lado, não dava do outro. De repente eu vejo uma cena que eu nunca mais vou esquecer. Um cara de bicicleta, andando, devia ter menos de 40 anos, porque parecia magrinho, cabelo preto, andando de bicicleta no meio daquela muvuca. Mas naquela parte da bicicleta, é um cano que tem em cima, tinha uma menininha em pé e abraçada no pescoço do pai. E estava andando no meio daquela loucura. Eu falei, se eu pudesse chegar lá e entrevistar aquela menina, dizendo assim, quais são as suas preocupações? Eu digo, que preocupação?
Quais são as suas crises? Que crise? Ela, como uma criança, estava desfrutando da segurança do Pai. É assim que Deus mandou dar esse recado para você hoje. Você descansa no Senhor. Não importa o que está à sua volta. Faça como Davi. Eu não vou com armas. Eu não vou com dardo. Dardo é para jogar a curta distância, lança a média distância, flecha para longa distância, espada para curta distância. Davi não estava com nada disso, estava com aquelas coisinhas para caçar e defender as suas ovelhinhas. Você sabe, irmãos, que às vezes a gente fica preocupado com as nossas crises, dizendo, olha, eu preciso disso, 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 e a gente faz um baita de um listão. Jesus não se preocupava com aquilo que ele não tinha. Jesus trabalhava com aquilo que ele tinha. O que é que tem? 5 pães e 2 peixes. Então é com isso que nós vamos fazer. Um milagre para saciar a fome de 5.000 homens, e mais as mulheres e as crianças, e ainda sobra. Jesus nunca se preocupou com aquilo que ele não tem. Por que é que você está preocupado com aquilo que não tem? Deus te deu algo extraordinário, que é o fôlego da vida, e crê no Senhor. Não importa a crise, nem o tamanho da crise. Porque perigo que pode acontecer, já estou encerrando, é a gente cair numa armadilha de achar, de duvidar que Deus, o Todo-Poderoso, pode resolver a nossa crise. Eu disse, eu trabalho no plantão pastoral há 12 anos. Já ouvi pessoas dizer, pastor, meu caso, já entreguei. Pendurei a chuteira, joguei a toalha. Não faça isso, querido, porque a última palavra é de Deus. Olhamos à nossa volta, diagnóstico médico, a estrutura da lei, que de repente, olha, a lei vai me cobrar isso, né? Os homens da lei sabem disso, eu não tenho saída. Mas o Senhor não está restrito às nossas razões, às nossas coisas, aos nossos problemas. Isso é um tipo de gigante que desafia. Por isso a pergunta, para você não responder para ninguém, qual é o teu gigante? O que é que te ameaça? Eu sei que você tem colocado isso diante de Deus. Embora Davi sabia que a vitória procede de Deus, ele sabia que ele não deveria ficar fora da batalha. Não é cruzar o braço e dizer, Deus vai resolver. Davi, pelo contrário, com todo aquele jeito de menino, de repente afunda aqui no bolso da calça e vai chegando, e eu vou em nome do nosso Deus. É desse jeito, irmãos, de repente a gente está com tanta coisa na cabeça para resolver o nosso problema. Faça como aquele menino, vai em nome do Senhor. Senhor, a situação eu não estou entendendo. A única coisa que eu posso fazer dentro de mim é um grito de socorro o tempo todo. Socorro, Deus, quem sou eu? Mas o Senhor é quem luta por mim. O que é que você tem? Uma fé, mesmo que seja do tamanho pequenino de um grão de mostarda. Jesus vai dizer, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte de problema que você tem, que vira uma montanha na nossa frente, dizendo, eu não vejo outro lado, eu não tenho saída, eu não tenho escapatória, essa coisa aqui está na minha frente, mas Jesus vai dizer, uma fé do tamanho do grãozinho de uma mostarda, parece um grãozinho daquela flor papoula que você põe na mão, sopra, ela vai embora, coisa de nada, coisa insignificante. E Jesus vai dizer, com essa coisa insignificante, você vai dizer para esse monte, vai para o fundo do mar, em nome do Senhor. Queridos, não há problema que você acha que não tem solução, que o Senhor pode resolver.
para finalizar, irmãos, para dizer que essa montanha, essa coisa que te assola, esse gigante que atormenta, descansa no Senhor. Fala isso para Ele, Senhor, né? Uma conversa entre você e Deus, apenas, né? Lá no seu cantinho, de joelho, sentado, lá na cama, lá no banheiro, qualquer lugar, mas diz, Senhor, vou te contar um segredo. Eu quero ser um filho, uma filha, com essa maturidade de criança, de crer no Senhor. Kierkegaard disse que a fé é um pulo no escuro, é que nem uma criança. Nós que temos filhos, sabe, quando era pequenininho, pula no nosso colo, nem sabe se a gente está pronto para segurar ou não. É com essa confiança que Deus quer que a gente tenha para ficar firme até o dia da volta de Cristo. Eu penso, queridos, que esse foi um dia especial. Se não foi para vocês, eu digo que foi para mim. Cânticos maravilhosos que a gente entoou para louvar o nosso Criador. Um tempo de oração. É isso que agrada a Deus, a família de Deus reunida, orando. E um tempo de meditação na palavra de Deus. Agora eu digo, quem sou eu para uma riqueza tão grande fazer, né, que os irmãos entendam aquilo que o Senhor, né, tem colocado na sua palavra? Mas eu humildemente oro a Deus para que o Espírito Santo complete essa obra no teu coração. Vamos ficar em pé e vou pedir autorização para o irmão aí para a gente fazer uma oração. Faz aí essa oração também aí no seu coração, dizendo, Senhor, a partir de agora, eu quero mesmo te agradar. Não vou duvidar de que o Senhor pode resolver a minha causa. Eu também não vou duvidar que eu sou uma pessoa extremamente especial para o Senhor. Por isso é o que o Senhor me salvou. Então eu quero orar com você. Amado e querido Deus, no doce nome de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Salvador, aquele que não se importou em ter aquele sofrimento, aquela agonia na cruz por minha causa, pela causa dos meus irmãos. Se o Senhor nos amou desse jeito, sem que a gente nada merecesse, a gente não pode sair daqui nesta noite com essa dúvida de que o Senhor nos deixou de lado, não está ouvindo as nossas orações, não está preocupado conosco. Perdoa-nos, ó Deus, e nos faz sair daqui nesta noite com a segurança de que nós somos amados por Ti, que o Senhor investe nas nossas vidas, que ainda temos o fôlego de vida, para que o tempo que ainda o Senhor nos der, dá para nós usarmos o nosso talento, para a honra e glória do Teu nome. Que a nossa vida, ó Deus, não seja diferente disso, que o nosso viver seja apenas para a honra e glória do Teu nome, mesmo que andando e chorando, Pai, andando na chapa quente, achando que está tudo difícil, mas nós queremos viver para a honra e glória do Teu nome. É o que eu e toda a Tua amada igreja que aqui está, nós te pedimos e fazemos isso agradecidos no poderoso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.